A palavra de Deus nos ensina no Salmo 122, no versículo 1: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos falar juntos? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para nós é uma alegria poder estar aqui na casa do Senhor. Na semana passada estivemos ali, eu, minha esposa, mais alguns irmãos, o irmão Douglas, a irmã Leia, o Ladislau também, a irmã Rosane, né? Mas a irmã Rosane acabou tendo um pequeno acidente e teve que voltar. Na 104ª Convenção Batista Brasileira, que foi realizada em Fortaleza. Irmãos, que cidade bonita, cidade realmente muito gostosa, muito quente. Realmente tem que ser muito corajoso usar terno ali, tá, irmão Quito? Não é fácil, né? Mas foi muito bonito. O acolhimento que nós tivemos ali do povo, lá do Ceará, de toda aquela região, as igrejas batistas ali também, que se uniram. Para os irmãos terem noção, todo o estado de Ceará, existem apenas 99 igrejas batistas. Enquanto que no estado do Rio, nós temos mais de 2.100 igrejas batistas. Dá para os irmãos entenderem a diferença? No estado de Minas Gerais, nós temos cerca de 790 igrejas batistas. Agora no Ceará, só a cidade de Fortaleza tem mais de 2 milhões de habitantes. Então, todo o estado tem apenas 99 igrejas batistas. É um campo muito grande. Nós tivemos ali, acredito, cerca de mais de 3.000 mensageiros. Nós tivemos uma convenção muito alegre, muito dinâmica. E de muitas outras coisas, uma das questões que me chamou a atenção foi uma fala para se estudar a possibilidade de criar o radical da melhor idade. E eu achei incrível aquilo, porque foi perguntado no plenário, quantos aqui têm acima de 60 anos? E o pessoal tudo levantando a mão. E ele disse, quantos aqui estão dispostos, né, irmão Douglas, a ir para fazer trabalho radical? Olha, aquele monte de mão levantada continuou. Os irmãos, e teve uma senhorinha na minha frente com 82 anos, dizendo, eu quero ir. E eu fiquei imaginando, gente, que coisa linda, né? E aí o pastor falou, olha, nós vamos montar então, pensar nessa possibilidade de ter o radical da melhor idade. Imagine só, na nossa igreja, né? Quantos que não vão querer participar, né, irmão Paulo? Irmão Paulo está quase chegando lá, né? Eu louvo a Deus por aquilo que a convenção tem feito. Mas eu não entendi a fala do pastor João Marcos, né? De fazer um projeto missionário no Afeganistão. E ele falou que já que vai ter o radical da melhor idade, ele levaria a sogra dele junto. Mas eu falei, mas por que logo para o Afeganistão, né? Mas o Afeganistão também precisa conhecer a respeito de Jesus Cristo. Eu quero agradecer muito à igreja pela visão, pelo apoio que a igreja teve em enviar o pastor para estar ali junto com a esposa, né? Há 10 anos que eu não ia mais à convenção. Mas nesses 23 anos foi a primeira vez que a minha esposa pôde ir na Convenção Batista Brasileira devido aos cuidados com o ministério anteriores, também das crianças. E foi muito bom estar juntos com a minha esposa nesse período que passamos ali em Fortaleza. E eu digo aos irmãos, é muito bom saber o que Deus está fazendo no meio da nossa denominação. Deus tem levantado um povo que está disposto a pregar e anunciar Jesus Cristo a tempo e fora de tempo. Que Deus abençoe o nosso presidente, pastor Pascoal Piragini, e que Deus abençoe também o nosso novo executivo, que é o pastor Fernando Brandão, que com tanto dinamismo levou a nossa Junta de Missões Nacionais e agora conduzindo a parte executiva de todo o Brasil. Oremos pela vida deles. Com certeza, eles também precisam muito de apoio, de orações e de também ver as igrejas se unindo cada vez mais. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 5. Nós estamos estudando já desde o ano passado o livro do Apocalipse. A minha intenção e o meu desejo e a minha oração é que a igreja entenda o livro de Apocalipse e que ele seja descomplicado para você. Eu não tenho propósito algum de prejudicar, eu quero esclarecer. Por isso os estudos de quarta-feira servem para isso, para a gente entender o que está escrito no texto e por que o autor está falando isso. Às vezes o pastor se empolga um pouquinho e eu acabo falando um pouco rápido, né? Então alguns irmãos falam que vão para casa e acessam o YouTube e ficam toda hora voltando lá para poder prestar atenção novamente em tudo que foi falado aqui. Vou procurar me policiar para falar mais devagar, tá bom, irmãos? E eu sei que ninguém está com pressa aqui, então nós podemos estudar este capítulo 5 que é lindo, maravilhoso,
emocionante para os nossos corações. Apocalipse capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor, através de João, inspirado pelo Espírito Santo. Então, na mão direita daquele que estava sentado no trono, vi um livro, escrito por dentro e por fora, e lacrado com 7 selos. Vi um anjo forte, ou anjo poderoso, que perguntava em alta voz: quem é digno de romper os selos deste livro e abri-lo? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e lê-lo. Comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. E então, um dos 24 anciãos me disse: não chore, veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Então vi um cordeiro, que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé entre o trono e os 4 seres vivos, e no meio dos 24 anciãos. Tinha 7 chifres, 7 olhos, que representam os 7 Espíritos de Deus enviados a todas as partes da terra. E ele deu um passo à frente e recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Quando o cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro, cheia de incenso. E o que tinha nesse incenso? Que são as orações do povo santo. E entoavam um cântico novo com essas palavras: tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado, e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Tu fizeste delas um reino de sacerdotes para o nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra. Então olhei novamente e ouvi as vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono, e também dos seres vivos e dos anciãos, e cantavam com forte voz: digno é o Cordeiro que foi sacrificado de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E depois disso, ouvi todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra e no mar cantarem: louvor e honra, glória e poder pertence àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todo sempre. E os 4 seres vivos disseram: amém. E os 24 anciãos se prostraram e a adoraram. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Como é maravilhoso para nós estudar a tua santa palavra. Muitas vezes podemos lê-la e não entender por causa de algumas expressões do vocabulário utilizado no texto. E é por isso, ó Deus, que nós te louvamos, que a tua palavra, ela explica a própria palavra. A Bíblia é pura, a Bíblia é eficaz, a Bíblia é clara aos nossos corações. Usa-me, ó Deus, como instrumento em tuas mãos, para que o Senhor fale conosco mais uma vez, que possamos entender, ó Deus, perfeitamente o que esse texto tem a nos ensinar hoje. Senhor, cremos que a tua palavra lida e explicada é o Senhor falando diretamente aos nossos corações. E é em nome de Cristo, o Cordeiro de Deus, o Senhor da glória, que nós oramos, a razão da nossa vida. Amém. Meus queridos irmãos, ao ler esse capítulo 5, eu sinto uma paz na alma, e eu acredito que você também deva ter sentido, até se emocionado, principalmente ao relembrar, quando olhamos para toda a estrutura do livro de Apocalipse, e entender que não são os poderosos deste mundo quem vai determinar os rumos da história. Não é o presidente de um país ou de outro quem vai determinar o que vai acontecer no futuro. Não são os historiadores quem decifrará os mistérios da história.
Não são os filósofos quem interpretarão também os segredos da história, muito menos os futurólogos, aqueles que ficam prevendo o futuro, que vão conseguir retirar o véu de toda a história da humanidade. Por causa desta ânsia de querer conhecer o que vai acontecer com a vida daqui para frente, muitas pessoas acabam entrando em crise. Muitas pessoas começam a ficar sem paz na alma, porque querem saber qual é o sentido da história humana. E essa crise tem sido gerada por causa deste mundo que está cada dia mais como uma panela de pressão quase que explodindo. E os irmãos estão acompanhando as notícias, tudo o que está acontecendo com os Estados Unidos, com a China, com a Rússia, toda esta guerra política. Isso parece-me que vamos continuar nesta panela de pressão, a qualquer momento vai explodir uma grande guerra. E a pergunta que surge então em nossas mentes é: será que há alguma esperança para a nossa história? Será que há alguma esperança para as nossas vidas diante dessas dificuldades? E nós, como crentes em Jesus, nós sabemos que há esperança, porque a esperança, ela tem um nome: a esperança é Jesus Cristo. E isso nos traz consolo no nosso coração. E nós somos então porta-vozes dessa esperança. Como igreja de Jesus Cristo, nós temos que falar para o mundo que não tem essa esperança, que essa esperança é Jesus Cristo. E nós temos que dizer, meus irmãos, com urgência, que Jesus Cristo é a única esperança, é o eterno Salvador de nossas almas. Meus irmãos, o texto de hoje, de Apocalipse 5, é uma continuação do texto da semana retrasada, onde nós estudamos sobre a teologia da sala do trono de Deus. Quem não acompanhou, pode acompanhar depois no YouTube e ver lá, Apocalipse capítulo 4. E sabe o que me chama a atenção? Que nós podemos observar nos capítulos 4 e 5 de Apocalipse, que esta narrativa desses dois capítulos estão exatamente mostrando a unidade de Jesus Cristo e de Deus o Pai e do Espírito Santo. Eles estão sempre trabalhando juntos. E o que é maravilhoso, meus irmãos, é ver que Jesus, ele aqui nesse capítulo 5, ele é retratado como leão, mas também como cordeiro vencedor. Nós vamos entender essas linguagens do texto, porque Jesus é o cordeiro exatamente porque ele foi morto, mas Jesus também reviveu, e este cordeiro, conforme o texto, está onde? No centro do trono, na sala do trono. Mas quem está na sala do trono não é só o cordeiro, mas ele também é o leão, porque ele governa, ele é o Senhor da glória, ele é o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles estão na sala do trono, no comando de toda a história da humanidade. É por isso, meus irmãos, que nós temos que entender que toda a história começa em Deus, está sob o controle de Deus e terminará segundo a vontade de Deus. E por incrível que pareça, é interessante ver que aqui é abordado nesse capítulo 5, algo que nós encontramos que talvez aos nossos olhos seja algo estranho. Encontrar um cordeiro de 7 chifres, 7 olhos, isso pode causar medo. E aí a gente vai entender o que significa isso. Que livro é esse que é escrito por dentro e por fora? Que selos são esses? Tudo isso nós vamos entender e creio em nome de Jesus sair daqui compreendendo o recado do Senhor. Porque esse capítulo 5 para mim é uma resposta a esta pergunta. E a pergunta é: para onde caminha a história do mundo? Para onde caminha a história do mundo? Então vamos iniciar a partir do verso 1. Irmãos, eu já vejo aqui de início que João registrou que Deus está no trono do universo e Ele tem um propósito para a história da terra. Deus está no trono do universo e Ele tem um propósito para a história da terra. Vamos ler novamente o versículo 1. Então, na mão direita daquele que estava sentado no trono, vi um livro escrito por dentro e por fora, e lacrado com 7 selos. Os irmãos se lembram que nós já estudamos aqui o que simboliza a mão direita. Os irmãos se lembram? Significa governo, poder, autoridade.
autoridade. Ou seja, quem tem esse livro na mão, ele tem todo o governo, ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade, é o Deus poderoso. E aí a gente olha agora por trás dessa cena, e a gente tem que entender que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no profeta Ezequiel, capítulo 2, verso 9 e o verso 10. Olha o que o profeta Ezequiel narrou há muito tempo atrás, a respeito de um tal livro assim também, escrito por dentro e por fora. Ou seja, esta afirmação não é uma afirmação que aparece somente aqui no livro do Apocalipse. A Bíblia já estava narrando que isso iria aparecer em algum momento da história. E agora está sendo esclarecido aqui em Apocalipse. Ezequiel 2, o que diz o verso 9 e o verso 10? Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela havia o quê? Um rolo de... Bom, um rolo de livro. Pode ser qualquer livro. Mas o verso 10 continua dizendo o quê? E estendeu diante de mim, e ele estava escrito de que maneira? Por dentro e por fora. E nele estavam escritos lamentações, suspiros e ais. Irmãos, o que o profeta Ezequiel estava falando há muitos séculos atrás, nesse texto de João, é que ele recebeu também um rolo de um livro com palavras de lamentos, com palavras de prantos, com palavras de ais. E isso escrito por dentro e por fora. E o que simboliza essas expressões no texto bíblico? Mensagem de juízo dado de Deus a Ezequiel, fornecendo então uma explicação de que Deus estava mostrando para Ezequiel algo que iria acontecer com toda a humanidade. Então esse tal livro que Ezequiel recebeu aqui, é um livro citado em Apocalipse, que vai ser agora aberto. É o livro que Ezequiel recebe, que ele viu que estava ali escrito, mas somente agora é que ele vai ser desvendado. E os irmãos se lembram o que significa o número 7 no contexto judaico? Perfeição, algo completo. E aí, na verdade, este livro está simbolizando algo completo, algo perfeito. E os 7 selos indicam que? Plenitude do plano de Deus. Ou seja, o plano de Deus é perfeito e o plano de Deus está sendo revelado também no tempo perfeito. O plano de Deus é perfeito e está sendo revelado no tempo perfeito. Isso para mim combina também com as palavras de outro profeta, o profeta Isaías. Olha na sua Bíblia, Isaías capítulo 29, versículo 11. Diz o seguinte, Isaías 29, 11. Diz a palavra do Senhor: por isso toda a visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que se sabe ler, dizendo: lê isso, peço-te, e ele dirá: não posso, por quê? Está selado. Ou seja, Isaías recebe também essa profecia, este livro, mas o livro estava selado, porque Ezequiel não tinha autoridade para abrir, Isaías não tinha autoridade para abrir, nenhum outro profeta poderia abrir e revelar este livro. Então esse tal livro, o Antigo Testamento revela que era um livro perfeitamente selado e blindado, ninguém poderia abri-lo. Então a pergunta que vem agora ao nosso coração é: que livro seria esse? Que livro seria esse? Irmãos, o que nós temos que entender na linguagem bíblica, que existe várias possibilidades para a identificação deste livro. Um livro que foi selado e escrito dos dois lados. Pelo menos eu vejo aqui 4 possibilidades. A primeira é que poderia ser uma referência ao livro com grande número de nomes dos remidos, dos salvos, ou seja, o livro da vida. Mas eu não vejo que seja isso. Qual é o problema aqui? Nesse contexto, não há nenhum indicador que este livro aqui seja o livro da vida. Lembram comigo? Texto sem contexto é pretexto. Então, pastor, mas a Bíblia não fala do livro da vida? Sim, mas aqui nesse contexto, esse não é o livro da vida. Já descarta essa primeira possibilidade. Segunda possibilidade
Poderia ser um título de compra de propriedade, que era também selado com 7 selos, que tinha uma descrição no conteúdo daquele livro para o lado de fora. E isso, irmãos, era muito comum na época de João. Era um tipo de título de propriedade que a pessoa tinha. Lembram de 1 Pedro 2,9 que diz que pelo sangue de Jesus, eu e você somos o quê? Propriedade exclusiva de Deus. Talvez poderia ser uma analogia com a nossa vida. Porque havia um costume nessa época, tanto pelos egípcios, pelos babilônios, pelos gregos, pelos romanos, de ter esse contrato escrito por dentro e com uma descrição da parte de fora, enrolado também e com 7 selos também. Ou seja, o que o João está falando aqui não era algo sobrenatural que ninguém sabia, era algo comum naquela realidade. Mas eu também não vejo que isso tenha a ver com o contexto. Essa segunda possibilidade também cai por terra. Terceira possibilidade, há alguns que achavam que poderia ser uma referência à Torá. Os irmãos se lembram o que é a Torá na nossa Bíblia? Pentateuco, os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quem escreveu esses 5 livros? Moisés, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Bom, alguns acreditam que este livro pode ser uma ligação com Deuteronômio 28, aonde na Torá é registrado toda a promessa de Deus para a humanidade, registrando bênção ou maldição. E aí algumas pessoas vão falar, pastor, mas será que não é isso que Deus estava mostrando ali? Irmãos, nesse contexto aqui, nessa sessão, não é isso também que está acontecendo. Porque a ênfase de Apocalipse 5 está nos eventos futuros, ou seja, naquilo que ainda iria acontecer. Nós estudamos no capítulo 4:1 exatamente isso, porque se os irmãos prestarem atenção, do capítulo 1 até o final do capítulo 3, nós estudamos palavras de Jesus para a sua igreja. Jesus estava vendo o que a sua igreja estava fazendo, Jesus andando no meio da sua igreja, Jesus dando conselho, advertindo, repreendendo, elogiando a sua igreja e dizendo muitas vezes, eu conheço as suas obras. Mas a partir do capítulo 4, do versículo 1, você vai ver que Jesus está dizendo, agora eu vou te dizer aquilo que há de acontecer. Até então Jesus estava vendo o que estava acontecendo com a sua igreja. Agora ele está falando o que vai acontecer. Então a questão da bênção e maldição lá da Torá não pode estar embutido aqui nesse texto, porque na verdade não é esse o propósito desse livro que estava ali, sendo entregue para alguém abrir. E é claro, irmãos, qual é a ênfase de todo o capítulo 5 de Apocalipse, de acordo com o que a gente leu aqui? A morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. Se você olhar Apocalipse 5 que nós lemos, verso 6, verso 9, verso 12, vocês vão ver que ali está muito além do que a profecia da Torá. Ali está falando do Cordeiro que foi morto, reviveu. Ali está falando da história da humanidade. Ali está falando daquele que é o leão da tribo de Judá. Nada a ver com bênçãos e maldições. Então, na verdade, não vejo esta possibilidade. Mas eu acredito na quarta possibilidade. É o que eu creio. Que este era o livro celestial contendo todo o plano redentor de Deus da história futura da humanidade. Ali está um livro onde Deus estaria mostrando para João, para dizer à igreja tudo o que estaria agora começando a acontecer sobre a humanidade. Talvez esse livro tinha detalhes daquilo que na apocalíptica judaica era comum. Eles olhavam para o Antigo Testamento, viam que Deus estava falando, aquilo que Ezequiel disse, realmente, Deus deu para ele um livro, e este livro era escrito por dentro e por fora, mas estava selado. Isaías também recebeu este livro, mas ele estava selado. E agora, este livro que está sendo apresentado no Apocalipse 5, é um livro que contém os juízos de Deus. É o livro que vai inaugurar a escatologia, ou seja, o estudo das últimas coisas. Ou seja, o livro que vai revelar o final da história humana, o reino eterno de Cristo e a alegria do povo de Deus em celebrar, adorar, glorificar o Cordeiro de Deus para todo sempre. Este é o objetivo do livro.
Então, dentre dessas análises que nós fizemos aqui, eu entendo que a função deste livro é mostrar que Deus está no controle da história da humanidade. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse capítulo 5, nós vemos aqui um cântico maravilhoso, porque aqui está falando da morte de Cristo, e a morte de Cristo foi quem ancorou o plano redentor divino, e é sobre essa ideia que todo o Apocalipse, a partir do capítulo 5 agora, até o final, vai descrever, porque o livro de Apocalipse vai mostrar eventos que levarão todo o povo a estar na presença de Deus, uns para a condenação eterna, outros para desfrutar da salvação eterna. É por isso, meus irmãos, que aquilo que Ezequiel disse lá no capítulo 2, verso 9 e 10, livro que contém lamentos, prantos e ais, aqui no capítulo 5 de Apocalipse, está sendo exposto, está sendo revelado. Especialmente, se você olhar agora daqui para frente, todos os juízos que vão ser apresentados vão mostrar uma palavra muito forte: arrependam-se dos seus pecados e sejam salvos. O projeto de Deus é mostrar para a humanidade o seguinte: eu tenho a história nas minhas mãos, eu tenho o controle de tudo, o mundo não está desgovernado, eu estou no comando, mas eu estou dando oportunidade para o povo se arrepender dos seus pecados. Você vai ver isso em Apocalipse 9, 20, Apocalipse 15, 4, Apocalipse 16, de 9 a 11, ou seja, Deus sempre mostrando para a humanidade: olha, descanse em mim, eu tenho controle da história, mas arrependam-se dos seus pecados, mudem de comportamento, para que vocês possam também viver na eternidade com a minha igreja. Irmãos, isso nos revela que a história sem Deus é como um livro lacrado. Você pode repetir isso comigo? A história sem Deus é como um livro lacrado, porque só Deus é quem pode dar sentido à história e à vida. Só Jesus é quem pode dar sentido à história e ao universo. As nossas vidas, irmãos, só tem sentido por causa de Jesus. Porque com Deus não vamos caminhar para um fim trágico. Com Deus o nosso fim será glorioso, será um fim de deixar todos de boca aberta diante do Cordeiro e dizer: Senhor, honra, louvor, glória, domínio e poder sejam dados ao teu nome. Todos vão estar com aquele êxtase espiritual na presença do Senhor Jesus Cristo. As forças do mal não prevalecerão, porque Deus está no trono, Ele reina, Ele vai julgar todo o mal, vai condená-los para sempre. E é esse Deus, irmãos, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. É por isso que Deus aqui nesse texto está com este livro na sua mão, mas o livro não estava aberto, o livro ainda estava selado, e Deus estava aqui mostrando para João: eu tenho todo o plano para toda criatura, mas está aqui nas minhas mãos. Ou seja, a história da humanidade, aquilo que aconteceu, que acontece, que acontecerá, está nas mãos de Deus. Este livro, então, é um livro que tem sequência e consequência. Repita comigo: este livro tem sequência e consequência. Toda a história da humanidade está nas mãos de Deus. E não importa a fúria de Satanás, não importa a agitação do mundo, a história sempre estará nas mãos de Deus. Se você tem dúvida disso, tire isso agora do seu coração e entenda uma coisa: a sua vida está nas mãos de Deus, a sua vida é preciosa para Deus. Todas as coisas que irão acontecer na sua vida a partir de hoje, é Deus quem estará conduzindo, porque você é dele para sempre. Se você não é de Deus, entregue sua vida ao Senhor nessa noite, porque também o Apocalipse nos dá uma palavra de arrependimento, de oportunidade. E sabe o que é interessante? É que esse livro da história, ele está escrito por dentro e por fora. Qual é a dúvida então que nós podemos tirar aqui dessa questão? Por que esse livro está escrito por dentro e por fora? Você consegue ler um livro quando está escrito por dentro e por fora? Se ele está enrolado com selos, talvez por fora você vê alguma coisa, mas você não vai entender o que aquilo ali quer dizer. Você vai pegar palavras cortadas, não é assim? A palavra está pela metade, você tem que desenrolar o livro para ler.
O que significa esse negócio de livro selado e escrito por dentro e por fora? O que vem na mente dos irmãos quando vocês leem essa passagem falando deste livro assim? Alguém tem alguma ideia? Por dentro o povo escolhido, por fora os ímpios. É uma boa analogia, mas não é esse o sentido. Mais alguém? Obrigado, João. Sabe o que significa escrito por dentro e por fora, para poupar o tempo? Plenitude e completude. Plenitude e completude. Sabe o que é isso? Esse livro escrito por dentro e por fora significa que nada mais precisava ser acrescentado. Tudo estava completo. Toda a história da humanidade já está pronta. Vocês acham que Deus é pego de surpresa em algum momento? Deus está lá, de repente caiu num cochilo lá no céu, e de repente aconteceu uma guerra, né? E aí Deus, me pegaram de surpresa. Gente, vamos lá, vamos ajudar aquele povo. Gente, nada pega Deus de surpresa. Deus sabe de tudo que vai acontecer até a consumação. Tudo está nas mãos de Deus. O que significa esse livro escrito por dentro e por fora? É que tudo estava traçado, escrito e determinado. Nada foi esquecido, nada foi omitido. Ou seja, toda a história já está pronta nas mãos de Deus. Deus já sabe o que vai acontecer comigo e com você amanhã. Deus sabe o que vai acontecer com toda a história da humanidade. Louvado seja o nome do Senhor, porque a nossa vida, ela não caminha ao léu. O nosso futuro está nas mãos de Deus, e esse futuro nosso, ele já está completo, perfeito, maravilhoso, porque foi Deus quem escreveu. Vocês conseguem entender isso? Você vai escrever o melhor da sua história. Não, quem escreve a minha história é o Senhor. É Ele que conduz a minha vida. Ele sabe o que vai acontecer comigo. É Ele que me dá oportunidades. Então o livro escrito por dentro e por fora é esta plenitude de toda a história. Não há mais nada para tirar ou acrescentar. Deu para entender? Segunda questão. João agora continua dizendo que ninguém tinha capacidade de desvendar, conduzir a história à sua consumação. Ninguém poderia desvendar esse livro, nem conduzir a história, nem ver a consumação da história, porque se a história estava naquele livro, ninguém tinha poder para abrir e mostrar o que estava ali dentro. Veja comigo o verso 2, por gentileza. E vi um anjo poderoso, e perguntava em alta voz, aqui a palavra megafone, gritando em voz alta: quem é digno de romper os selos deste livro e abri-lo? Irmãos, é difícil a gente saber a razão dessa necessidade de falar aqui sobre esse tal anjo poderoso ou anjo forte. Porque às vezes as pessoas colocam as suas expectativas no anjo. Às vezes acontece isso em escolas públicas que fazem a oração do santo anjo do Senhor. Alguém já fez essa oração? Santo anjo. Gente, você vai orar para santo anjo? Quem conduz a história da nossa vida não é anjo, gente. Não é querubim, não é serafim, não é o arcanjo. Quem conduz a nossa história é o Senhor Jesus Cristo. Os anjos não são dignos de adoração. Se são fortes ou não são fortes, isso para a gente não tem nada que nos importa. Porque na verdade, nós somos do Deus Todo-Poderoso. Mas João deixou claro essa expressão, anjo forte. E se vocês prestarem atenção, em Apocalipse vão aparecer 3 vezes essa expressão, anjo forte. A primeira aqui no capítulo 5. A segunda vez que aparece essa expressão, anjo forte, vai ser lá no pequeno rolo, naquele livrinho, lá no capítulo 10, que nós vamos estudar ainda. E a terceira e última vez que aparece essa ideia de anjo forte, é no anúncio da destruição da grande Babilônia, lá no capítulo 18 de Apocalipse, verso 21. Mas aí você pode perguntar, tudo bem, pastor, mas por que essa figura de anjo forte? Bom, para desvendar essa expressão, primeira questão, de todos os seres angelicais, os anjos que eram considerados guerreiros, anjos fortes, eram quem? Os arcanjos. Arcanjos eram aqueles que guerreavam. E aí nós vamos entender na Bíblia que ela vai citar 2 personagens que eram chamados de arcanjo, guerreiros de Deus. Quem eram eles? 2 arcanjos, Miguel e Gabriel. Arcanjos guerreiros. Os querubins estão aonde?
no trono, adorando, os serafins cantando, exaltando, e os anjos, os mensageiros. Então os arcanjos são aqueles homens fortes, preparados para a guerra. São os anjos cheios de força e poder e vigor. E aqui nós entendemos que esse anjo forte só pode ser o arcanjo. E se é Miguel ou Gabriel, não sabemos. Mas dentro do contexto da história bíblica, quem mais aparece como arcanjo guerreiro em toda a Bíblia? Miguel ou Gabriel? Miguel é mais citado. Tanto é que, infelizmente, os chamados adventistas do sétimo dia acabam comparando Miguel com quem? Com Jesus. Irmão, se Jesus for Miguel, Jesus então é uma criação de Deus. Se Jesus é uma criatura, um arcanjo Miguel, logo Jesus não é Deus. Jamais nós temos que comparar Jesus a Miguel. Jesus é Deus, é Rei dos reis, é Senhor dos senhores, Ele é incomparável. E Miguel é um arcanjo poderoso. E o que acho interessante, provavelmente tenha sido ele. Mas o foco não está nele ou em Gabriel ou qualquer ser angelical, mas naquilo que ele está dizendo. Olha comigo o versículo 3, vamos ler? Não havia ninguém, quando ele gritou, tem alguém digno? Não havia ninguém no céu. Mas não só no céu, o texto fala, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e lê-lo. Ou seja, esse livro só podia ser aberto por quem? Por alguém completamente digno. Irmãos, não estava aparecendo ninguém nesta visão que o anjo forte gritou, que era digno para abrir o livro. O texto é claro em afirmar, nem no céu, ou seja, nem os arcanjos, Miguel ou Gabriel, nem os serafins, nem os querubins, nem os anjos, nem os próprios remidos que já estavam nos céus, Abraão, Moisés, Elias, Pedro, Paulo ou Maria, nenhum deles eram dignos de abrir este livro. E como também nem na terra, nem o homem, mais poderoso que fosse, mais influente que fosse, poderiam decifrar o sentido da história, abrir este livro. Ninguém era digno, nem debaixo da terra, porque normalmente debaixo da terra era uma simbologia do reino das trevas, ou seja, nem o diabo, nem os demônios, nem os espíritos atormentados poderiam revelar o sentido da história e da vida. Como também, irmãos, não há ideologia, não há partido político, não há sistema econômico que possa realizar os sonhos, a esperança do coração humano. A humanidade, irmãos, não vai para lugar nenhum por si só. Ou seja, sozinha a humanidade só tem um destino, o caos. Então isso revela que o homem e a mulher jamais será senhor do próprio destino, jamais será senhora do próprio destino. Quem conduz o nosso destino é Jesus Cristo. E foi diante dessa situação que não havia esperança. Quem poderia abrir? Que vem então o verso 4. Olha a reação de João. Creio que seria a minha e a sua. E comecei a chorar muito. Alguém tem outra expressão para essa palavra? E comecei a chorar muito. E eu chorava muito também. Bom, aqui a ideia do texto grego é chorar de forma desesperadora, de chorar sem parar, de ficar gritando o tempo todo em grande desespero. João começou a chorar muito, sem respirar, chorava. Por quê? Porque não encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Irmãos, é incrível, porque a questão aqui é, quem seria digno? Ninguém podia abrir o livro, ninguém poderia revelar o futuro. Essa foi a crise de João, e essa para mim também é a crise de todo ser humano. Ninguém aqui pode falar o que vai ser do nosso futuro. Você pode estudar, isso é bom. Você pode planejar ter um futuro melhor, isso é maravilhoso. Você pode consagrar os seus projetos nas mãos de Deus, isso é um necessário. Mas você e eu não podemos dizer o que vai acontecer no nosso futuro, porque não sabemos nem se vamos chegar até o dia de amanhã. Ou seja, o futuro está nas mãos de Deus. Eu vejo que essa é a mesma sensação que temos hoje, quando nós olhamos ao nosso redor, e a gente olha para o mundo do jeito que está, em pé de guerra. A sensação que nós temos, irmãos, é que estamos vendo o mal triunfando. Estamos vendo a violência crescendo, estamos vendo o terrorismo ameaçando cada vez mais, estamos vendo guerra tornando-se cada vez mais encarniçadas neste planeta.
de ver doenças cada vez mais fortes, tendo diversas mutações, como foi o caso da Covid-19, de ver famílias cada vez mais barbarizadas, perdendo seus valores morais e espirituais, de ver a política corrompida, banalizada, de ver os jovens cada vez mais se drogando, se sensualizando, ficando escravos da tecnologia. Então a nossa reação talvez hoje seja igual a de João, é de chorar sem esperança, porque a sensação que nós temos ao olhar para o nosso planeta hoje é que acabou a esperança. Esse foi o sentimento de João quando ele viu, não tem esperança. Eu estou tendo essa visão gloriosa, mas aquele livro ali contém toda a história da humanidade e todo o futuro, mas ninguém é digno de abri-lo. E por isso que ele chora, e chora convulsivamente. E agora vem a terceira fase desse texto. Porque o digno foi encontrado. A solução para a história veio. E veio de onde? Da sala do trono de Deus. Você pode repetir comigo? A solução veio da sala do trono de Deus. Tem até uma música que canta: sei que na sala do trono está, eu quero ir para lá. Não tem uma música assim? É muito bonito saber que esse é o desejo da igreja. Agora os irmãos se lembram quem eram os 24 anciãos, conforme estudamos no capítulo 4? Quem eram? Eram pessoas selecionadas, os apóstolos, os que viveram uma vida mais santa aqui na terra. Quem eram os 24 anciãos? A igreja, um simbolismo da igreja. E aqueles 4 seres vivos, que nós estudamos também no capítulo 4, e é falado aqui várias vezes, simboliza os seres angelicais. E agora vejam só, versículo 5, Apocalipse 5. Então um dos 24 anciãos, ou seja, alguém da igreja que estava ali já no céu, glorificada, disse o que para João? Ei, não chore. Veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, ele conquistou a vitória, ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Irmãos, quem é que está proclamando aqui Jesus como digno? A sua igreja. Meus queridos irmãos, quando eu vejo esse texto, eu entendo que há consolo para nossas vidas. Não precisamos chorar mais, porque às vezes choramos como João chorou, com medo da incerteza do futuro. Quantas vezes nós também nos choramos com medo daquilo que vai acontecer com a nossa família? Choramos ao pensar como será o nosso amanhã. Será que vamos desfrutar da velhice ou não? Será que vamos morrer antes? É nesse momento, meus irmãos, que surge em nossa direção essa voz que ecoa do céu a nos dizer: não chores. É aqui na igreja que nós ouvimos o Senhor falando conosco: não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus, eu te seguro pela tua mão direita, eu te sustentarei, eu sou o Senhor, o teu pastor, e nada te faltará. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer mal algum. Por quê? Porque Deus estará presente conosco todos os dias. Isso é consolo. O Senhor, Ele põe um basta na nossa angústia. Então Ele traz a solução, como Ele trouxe para João. Aqui está uma palavra vindo de um dos 24 anciãos, ou seja, do povo remido do Senhor, dizendo: não chore, porque o digno procurado é agora o digno encontrado. Vamos falar juntos? O digno procurado é agora o digno encontrado. Alguém capaz de dirigir a história, alguém capaz de dar sentido à vida, porque a solução da história está em Jesus. O livro da história está nas mãos de Jesus. É Ele quem tem todo o poder, toda a autoridade. Ele é o Criador, sustentador, Redentor, Senhor. Só Cristo tem a chave da interpretação da história nas suas mãos. Ele venceu para abrir o livro. Ele é o leão de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu o diabo, venceu o mundo, o pecado, a morte. Jesus é o vencedor, porque Ele é o Senhor que sofreu, que venceu. Ele é o Rei da glória. Por isso que Ele é o leão também, porque antes Ele era um humilde cordeiro, agora Ele é vencedor. Como um cordeiro que foi morto, Ele ressuscitou. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele ruge, Ele tem poder, Ele tem toda a glória. Ele está vivo para sempre. Ele é justo, Ele é santo, Ele é digno de receber honra, louvores, adoração pelos séculos dos séculos. Aleluia! Ele é digno.
ele foi encontrado. E olha o que diz o verso 6, vamos ler? Então vi um cordeiro, que parecia ter sido sacrificado, provavelmente com manchas de sangue, mas que agora estava como? Em pé, entre o trono. Quem está em pé entre o trono? O cordeiro. Os 4 seres vivos e no meio dos 24 anciãos, ou seja, ele está no meio, quem está próximo a ele são os seres angelicais e a sua igreja. Mas agora tem uma expressão esquisita. Esse cordeiro, que parecia ter sido sacrificado, tinha quantos chifres? 7 chifres. Vocês conseguem olhar essa imagem aí? Eu tentei achar uma mais próxima do texto, né? Alguns vão dizer, cruz credo. Eu não tenho paz ver uma figura dessa não. Você imagina você dormindo à noite, indo pegar água lá na cozinha e ver um bichinho desse lá na sua cozinha? E aí olhar para você, Ellen, eu vim te buscar, Ellen. Quito, chegou a sua vez. Vocês imaginam que coisa assustadora não seria? 7 chifres, 7 olhos. Mas o texto continua explicando. O que significa isso? Que representam o quê? Os 7 Espíritos de Deus. O que são os 7 Espíritos de Deus? Nós estudamos no capítulo 1. O Espírito Santo. Os 7 Espíritos de Deus é a explicação de que é simbolismo do Espírito Santo. Por que 7? É o Espírito perfeito. E quem é o Espírito perfeito senão o Espírito Santo? E aí diz que está enviado em todas as partes. Quando Jesus subiu ao céu, o que ele disse para a sua igreja? O que ele disse? Está descendo sobre vós o Espírito Santo. Ou seja, o que está governando a nossa vida e a igreja? É o Espírito Santo. É Ele que convence você da justiça e do juízo. É Ele que incomoda o nosso coração. É Ele que nos sacode quando nós estamos passando por alguma dificuldade ou errando. Ele é o nosso intercessor existencial. Por quê? Ele sabe o que eu passo, a dor que eu estou sentindo, a dor que você está sentindo. Paulo vai dizer que o Espírito Santo intercede diante do Pai por nós, com gemidos inexprimíveis. Então ele é o nosso intercessor existencial. Enquanto Jesus é o nosso intercessor jurídico, ele é o nosso advogado, ele nos justificou, ele nos perdoou pelo sangue derramado naquela cruz. Agora isso aqui é um simbolismo da pessoa e obra de Jesus, o Espírito Santo sobre a igreja, e Jesus o Senhor, o Cordeiro. Mas já vou explicar mais. Diz então que ele deu um passo à frente, esse Cordeiro aí. E ele recebe o livro da mão direita de quem? De Deus, que está onde? Sentado no trono. Então ele era o digno de receber o tal livro que Ezequiel falou, o tal livro que Isaías falou, o tal livro que fez João chorar convulsivamente, porque não tinha ninguém digno de abrir. Agora esse Cordeiro, é ele que avança, pega o livro e ele está no centro de toda a atenção. Ele recebeu o livro porque a sua vitória foi conquistada na cruz. Ele está de pé porque isso simboliza alguém que está em ação, alguém que tem todo o poder. Ele não está sentado, ele não está paralisado. Ele está no meio do trono, e porque ele está no meio do trono em pé, isso simboliza autoridade. Ele tem todo o poder no céu, na terra e para todo sempre. Ele está no meio do trono. E ele é digno de desvendar o sentido da vida. Ele é digno de desvendar o sentido da minha vida. Ele é digno para desvendar o sentido da sua vida. Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. E digo mais, Jesus, este Senhor da glória, Ele está aqui nesta noite, entre nós e em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Mas olha só que coisa incrível. Porque 7 olhos e 7 chifres significa o quê? O que passa na sua cabeça ao pensar nessa simbologia de 7 olhos? Se tem 2 olhos já é o suficiente para enxergar. Por que 7? Primeiro que 7 é o número da perfeição. E o olho simboliza o quê? Aquilo que tudo vê, sabe de todas as coisas. Isso significa onisciência. Ali está dizendo, aqui está aquele que é onisciente, aquele que vê tudo, que sabe de tudo. Ele conhece todas as coisas. E os chifres? O que simboliza chifre? Às vezes a gente vê aquelas figuras feitas por Aleijadinho, né, de Moisés, e com chifre na cabeça. Uma vez eu fui ver uma pessoa perto de mim, ela olhando assim, isso é a obra do capeta. Isso não é de Deus não. Eu comecei a rir. Falei assim, não rapaz, esse chifre que está na cabeça de Moisés aí, não está dizendo que ele é demônio não. Está dizendo que ele tinha muito poder.
Chifre é simbolismo de poder, em toda a estrutura bíblica. Então, se tem poder, e por que são 7 chifres e não um chifre? Porque o 7 é o número perfeito, então ele tem o poder perfeito, todo poder. O que isso significa? Ele é o onipotente, o todo-poderoso, pode todas as coisas. Ele tem um poder completo e perfeito. É por isso que a igreja pode dizer: a Cristo sejam dadas glórias, honra, domínio e poder para todo o sempre. Esta é a visão. Não fique pensando que é esse objeto igual a um ET. Isso é apenas uma simbologia que João estava descrevendo e a igreja estava entendendo. Quem estava ali no meio do trono é aquele que é onisciente, onipotente, onipresente, o Senhor da glória, Jesus Cristo. E é aqui que nós precisamos agora chegar ao final de toda esta visão. Porque quais são as implicações então de Jesus, esse perfeito Cordeiro, ao estar com o livro da história em suas mãos? Qual é a implicação então que temos em tudo isso? Verso 8. Quando o Cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos, ou seja, os seres angelicais, os 24 anciãos, ou seja, a igreja, fizeram o quê? No momento que ele pegou o livro, se prostraram diante dele, e cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. E o que são essas taças cheias de incenso? As orações do povo santo. Ou seja, desde a hora que começamos o culto, que foi feita uma oração aqui, essas orações subiram como numa taça de ouro cheia de incenso e foram derramadas diante da sala do trono de Deus. Vocês estão entendendo o poder da oração? Há muita gente orando, parece que a oração chega aqui no teto e vem aqui embaixo. Ela orou, mas ela não está acreditando naquilo que ela orou. Meu pastor sempre falava, né? Tem pessoas que fazem da oração uma reza. Fica repetindo, não chega a lugar algum. Tem outros que você tem que clamar a Deus pela vida dela. Misericórdia, Senhor, que ela não vai parar de orar. Você pede a pessoa para orar por uma coisa, ela ora para todo mundo. Para um monte de coisa. E aí eu aprendi isso quando era criança. Os 3 primeiros minutos você ora com aquela pessoa. Se ela continua orando muito ainda, você já ora pela aquela pessoa. E se ela continuar orando, você já ora contra aquela pessoa. Porque se você foi chamado para orar pelo irmão João, ore pelo irmão João, em nome de Jesus, amém. Ah, pastor, também, Senhor, eu lembrei disso, eu lembrei daquilo. Abençoe. É para orar e ser objetivo. E uma das coisas que muito tem me chamado a atenção, ainda, muitas pessoas oram e no final falam, amém. Pera, você está orando por seu próprio nome? Em nome de Jesus, reparem isso. Quantas vezes as pessoas acabam de orar, não falam em nome de Jesus? Eu tenho ouvido isso. Irmãos, tudo que eu falo com Deus, eu só posso falar com Deus por meio de quem? De Jesus, Ele é o meu mediador. Então tudo que eu tenho que orar, eu preciso fechar em nome de Jesus. Então olha o que está acontecendo. Isso para mim mostra que devemos orar mais. Devemos ter mais fé, orar pelas pessoas. Irmãos, oração faz muito sentido, oração é mais do que palavras. Orar é falar com quem está com o livro da história nas mãos. Vocês conseguem imaginar Jesus, o Todo-Poderoso, aquele que tem todo o domínio e poder, está aqui ouvindo a minha oração? E às vezes as pessoas estão orando, Senhor Deus, Pai, abençoe isso, falando como se estivesse falando qualquer coisa. Você está falando com o Senhor da glória, aquele que se entregou por você numa cruz, aquele que ressuscitou, aquele que tem todo o controle da história. E muitas vezes oramos e pessoas às vezes dormem até no meio da oração, mas não sabem nem que estão falando com o Senhor. Irmãos, quando oramos, nós temos certeza, o Senhor está recebendo imediatamente as minhas orações, e isso está no trono da glória. Jesus atende as nossas orações. Isso não é tremendo? Ele escuta o nosso clamor. O problema é que muitas vezes oramos sem estar conectado com Deus. Oramos por orar. E aí veja o verso 9. E entoava um cântico novo com essas palavras. Tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois fostes sacrificado, com teu sangue comprastes para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Sabe o que isso me leva a fazer?
a amar mais o trabalho de missões, a amar mais o trabalho de evangelização. Porque o versículo 9 diz que Cristo morreu para comprar com seu sangue precioso, com seu sangue puro, pessoas que procedem de todo grupo étnico, ou seja, toda tribo. O sangue de Cristo foi derramado para comprar pessoas de todo grupo linguístico, ou seja, toda língua. Todo grupo político, todo povo, todo grupo social, toda nação. Ou seja, nós temos que tomar posse, irmãos, da nossa alta posição espiritual. Nós somos membros do reino imbatível de Cristo para sempre. E se nós fazemos parte deste reino imbatível, nós temos que orar, proclamar, anunciar que Jesus Cristo é a esperança de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. O mundo precisa ter essa esperança, e porque nós guardamos essa esperança trancada dentro de nós mesmos, nós precisamos falar daquilo que transformou a história da nossa vida. E aí diz o verso 10, tu fizeste delas quem? Todas essas pessoas, um reino de sacerdotes para o nosso Deus. E elas, ou seja, todas essas pessoas, reinarão sobre a terra. Irmãos, olha que coisa tremenda. Nós fomos constituídos reino. Sabe o que é isso? Nós já estamos reinando espiritualmente com Cristo. Nós já estamos assentados com Ele em lugares celestiais, porque nós estamos vivendo um período espiritual. Nós estamos aqui nessa igreja fazendo o quê? Não estamos aqui reunidos em nome do Senhor. Ele não está aqui presente, ou seja, Ele está reinando sobre nossas vidas. Nós fomos constituídos sacerdotes. Sabe o que é isso? Agora, eu e você temos livre acesso ao Pai, por intermédio de Jesus. Nós não precisamos de padre, nós não precisamos de pastores, nós não precisamos de líderes espirituais para nos levar a Deus. Nós precisamos somente de Cristo Jesus, o sumo pastor, o nosso eterno Salvador. É dele que precisamos. E aí olha o verso 11. Então olhei novamente e ouvi as vozes. Vocês conseguem imaginar o que João ouviu? As vozes de milhares, de milhões de anjos ao redor do trono, e também dos seres vivos e dos anciãos. Vocês conseguem imaginar milhões de anjos adorando ao Senhor? E eles cantavam de que maneira? Manso, calmo. O verso 12 diz o quê? Com voz forte. Com voz forte. E o que eles cantavam? Vocês podem falar comigo o que eles cantavam? Digno é o Cordeiro que foi sacrificado de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Milhares, milhões cantando isto. Irmãos, é por isso que como igreja nós temos que dizer isso. A Ele seja o poder, ou seja, tudo é dele. Tudo que nós temos é dele, Ele tem todo o poder. A Ele seja a riqueza, ou seja, nós não temos nada neste mundo. A nossa casa não é nossa, o nosso carro não é nosso, tudo pertence a Deus, porque a vida é dele. Ele nos deu sabedoria, por isso a Ele seja a sabedoria, ou seja, a nossa inteligência, a nossa cultura, nossos talentos, nossos diplomas, nossas habilidades profissionais, tudo foi Jesus quem nos deu essa capacidade. A Ele seja a força, ou seja, a força que nós temos na nossa vida, nós só temos porque o Senhor é quem nos sustenta, é quem nos põe de pé. Isso nos revela que no reino de Deus não existe aposentadoria. Você pode repetir isso comigo? No reino de Deus não existe aposentadoria. Eu já trabalhei muito na igreja, esse ano eu vou pegar mais leve, não é assim que alguns falam? Esse ano eu vou descansar um pouco mais, vou ficar mais nos bastidores, quero fazer muita coisa não, querido. Você tem que entender que enquanto estiver aqui na terra, você não vai se aposentar, porque nós vamos continuar trabalhando para o Senhor aqui e para todo sempre no céu. Tem gente que acha que no céu vai ser um grande spa. Vamos ficar deitadinho lá só nas nuvens, descansando, né? E bebendo a água da fonte da vida e desfrutando das benesses celestiais. Irmãos, tem muito o que fazer, nós vamos fazer muitas coisas no céu. Adorar ao Cordeiro, cantar. Vamos passar o tempo todo ouvindo do Senhor, fonte inesgotável de sabedoria, de poder, de graça e de glória, para todos sempre. E por isso que Ele está dizendo, a Ele seja honra, ou seja, somente Ele é digno de ser honrado. A Ele seja a glória, só Ele merece ser exaltado. A Ele seja o louvor, só Jesus merece ser elogiado. E por que nós fazemos isso?
porque Ele é Senhor, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o cordeiro que foi morto. É por isso, irmãos, que para finalizar, esses cânticos do capítulo 4 e do capítulo 5 são dois grandes oratórios no Apocalipse. O capítulo 4 foi um oratório da criação, e o capítulo 5 é o oratório da redenção. A história vai ser consumada. E o que é interessante, que esse oratório aqui está dizendo o seguinte, no versículo 13: depois de tudo isso, ouvi todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, cantarem o quê? Louvor, honra, glória, poder, pertence àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para sempre. E os 4 seres vivos disseram, amém. E os 24 anciãos se prostraram e adoraram. Então, irmãos, eu quero finalizar mostrando este culto aqui. Se vocês observaram, este culto ao Criador começou com um quarteto, cantando um hino seráfico pelos serafins, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor Deus, Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Logo depois veio o coro, constituído dos 24 anciãos, ou seja, a igreja de Cristo, que prosseguiram no louvor ao Criador. Tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então se ouviu os solistas cantarem, quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Os arcanjos falaram isso, provavelmente o arcanjo Miguel. E aí veio o estribilho cantado por todos, é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. E quando o cordeiro tomou o livro na mão do Criador, ouviu-se em uníssono o quarteto, o coro dos anciãos, o novo cântico, todos dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto com teu sangue, compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E assim, irmãos, de forma arrepiante, surge o coro majestoso, os anjos que cantaram, dizendo, as vozes de milhões, de milhares de anjos, uma palavra triunfal, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Aquele que está sentado no trono, seja a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. E foi depois de tudo isso que veio aquele estrondo universal no céu, onde todos, de uma forma grandiosa e gloriosa, puderam falar no final, amém. Vocês conseguem imaginar que coisa tremenda que não foi? E foi então, meus irmãos, que eles se prostraram. Não tem como você cantar um hino desse tão majestoso e não se prostrar diante do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. A igreja, ela adora Jesus aqui e adorará para sempre. É por isso que a igreja aqui na terra, ela não tem o que temer, porque essa terra vai passar. Não importa de quanto juízo esteja no rolo, não importa o que está neste rolo que vai acontecer, porque no próximo capítulo os selos serão abertos e tudo será desvendado. O importante é saber que Deus está no controle da história. O importante é saber que Jesus cuida do meu destino, do seu destino e do nosso destino. Ele é digno, Ele é o Cordeiro, Ele é maravilhoso, Ele é o Conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe que você está, nesse momento, vivenciando na sua família. Ele conhece as suas angústias. Então, ore, porque as suas orações vão subir agora numa taça de ouro, cheia de incenso, que são as orações de todo o povo de Deus. O Senhor é digno. Ele está no trono. Ele está no comando. Ele diz para mim e para você nesta noite, não chores. Eu cuido de você. Você crê nisso? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar. Esta visão majestosa de João, uma visão que mostrou para ele que ele poderia ficar tranquilo, que a história da igreja estava nas mãos do Cordeiro de Deus. O que tem incomodado a sua vida nesses últimos dias? O que tem tirado a paz do teu coração? O que tem tirado a sua alegria de continuar lutando pelos seus sonhos,
pelos objetivos que você traçou e consagrou a Deus. Talvez hoje você esteja vivendo a pior fase da sua vida. Diga para o Senhor: Senhor, ajude-me a descansar, a entender que o Senhor está no controle da minha história. Diga para o Senhor agora: Deus, eu quero ter uma vida mais calma e tranquila, na certeza de que todas as coisas cooperam para o meu bem. Diga para o Senhor tudo aquilo que tem incomodado o teu coração. Ele cuida da sua igreja, Ele cuida da sua vida, Ele cuida da sua história. Ele já sabe de tudo que vai acontecer na sua vida. Apenas descanse no Senhor, porque o que Ele tem para você, o que Ele tem para mim, é sempre o melhor. Ele é digno de adoração. Não faça dos momentos de culto apenas uma liturgia comum. O Senhor da glória está aqui. Ele precisa ser adorado. Diga com seu coração: Tu és digno, Senhor, de receber a honra, a glória, a força, o poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Você quer entregar a sua vida nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, aqui está a minha história. A minha história, Deus, que eu tenho lutado tanto, mas eu não estava entendendo que é o Senhor quem está controlando a minha história. Eu quero descansar, lançar a minha ansiedade sobre Ti, porque eu creio que o Senhor tem cuidado da minha vida. Converse com Deus, Ele ouve a sua oração. Ele está aqui. Ele bate a porta do teu coração e diz: eu quero entrar, eu quero fazer morada na sua vida. Você tem certeza que se partir hoje, você estará lá na glória como aqueles 24 anciãos, adorando ao Senhor, glorificando o Cordeiro de Deus? A eternidade está aqui do nosso lado, no abrir e fechar de olhos. A vida é uma dádiva de Deus, então aproveite esta vida e use a sua vida para o louvor e para a glória do nome de Jesus Cristo. Entregue os seus problemas nas mãos daquele que tem todo o poder. Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero colocar a sua vida diante de Deus. Eu convido a igreja a ficar em pé em nome de Jesus. Nós viemos muitas vezes à igreja, cantamos, abraçamos amigos, vamos embora para casa. Mas muitas vezes nós fazemos isso puramente como uma religiosidade. Jesus está aqui. Você consegue sentir isso? Jesus está aqui, entre nós e em nós. Ele sabe o que você tem sentido, Ele sabe o que você tem passado, Ele conhece você melhor do que você mesmo. E Ele te trouxe aqui nessa noite, para que você pudesse neste momento, se colocar de corpo e alma nas mãos dEle e dizer: Senhor, aqui estou. Aqui está a minha história, a minha vida, meu sonho, meu futuro. Tudo que eu tenho planejado, eu coloco nas Tuas mãos, porque eu creio que Tu és digno. Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o meu amigo, Tu és o meu Redentor. Eu descanso em Ti e receba o consolo de Jesus, porque Ele diz para você e para mim: não chores, eu estou contigo. Se você quer fazer isso, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Eu quero orar por mim, porque nós não estamos aqui na presença do pastor, nós estamos na presença de Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Todos os problemas, todas as angústias, tudo aquilo que nos consome, nós precisamos colocar nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, me perdoe por eu querer controlar a minha história. Eu descanso no Senhor porque eu creio que o Senhor tem o melhor para a minha vida. O Senhor tem o melhor diante daquilo que eu vou decidir, pautado na Tua palavra e debaixo da Tua vontade. Aquilo que tem te preocupado, entregue nas mãos do Senhor agora. Descanse no Senhor. Se você cometeu um erro, um pecado, peça perdão. E não estar aqui na casa de Deus, na presença de Jesus. Pode vir aqui à frente. Este é o seu momento com Deus. Eu quero orar por você e por mim. Porque aquele que é digno, aquele que é o poderoso Senhor, aquele que é onipresente, onisciente, onipotente,
Ele está aqui. Ele tem poder para enxugar suas lágrimas. Ele tem poder para poder mostrar para a sua vida que a sua vida tem sentido, sim, porque a sua história não está desgovernada. Existe um Deus que te ama e governa a história da sua vida. Pare de querer conduzir a sua vida por si só. Consagre ao Senhor e diga para o Senhor Jesus: aqui estou, Senhor. Eu me consagro a Ti. Eu coloco a minha vida diante de Ti. O Senhor está falando ao teu coração. E eu vou orar nesse momento. Pode sair do seu lugar, vem aqui à frente. Em nome de Jesus. Senhor, Tu és digno de receber a honra, o domínio, o poder, o louvor para todos sempre. Tu és santo. Tu és digno, porque Tu tens na Tua mão direita a história da humanidade. Ela está completa, Senhor. Não há mais nada a acrescentar ou tirar. E sabemos que a nossa história está nas Tuas mãos, Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a descansar em Ti, a confiar em Ti, a saber que o Senhor é todo poderoso, é santo, mas o Senhor é um Deus misericordioso e compassivo. O Senhor sabe das nossas fraquezas. O Senhor sabe das nossas limitações. O Senhor sabe, ó Deus, de todos os tombos que já tomamos. O Senhor conhece, ó Deus, tudo que há em nosso coração, aquilo que desagradou a Ti, Senhor. Aqui estamos pedindo perdão, Senhor, pelos nossos erros. Pedimos perdão, Senhor, pelos momentos em que fomos arrogantes, achando que nós éramos senhores e senhoras do nosso destino. Em nome de Jesus, Senhor, aqui estamos colocando nossos corações, pedindo a Ti perdão, e entregando todo o controle da nossa vida e dizendo: Senhor, Tu és digno, Tu és o Senhor da nossa história. Ó Pai, estamos descansando em Ti porque sabemos que o Senhor começou uma boa obra em nossas vidas e somente o Senhor há de completá-la até a volta de Cristo Jesus. Descansamos em Ti, Senhor. Confiamos em Ti, Senhor. Ó Deus, vem enxugar nossas lágrimas. O Senhor sabe quantos talvez estejam passando a pior fase de suas vidas. Quantos talvez estejam decepcionados, ó Deus, nessa noite, com algo que aconteceu na sua vida pessoal, com algo que tem acontecido na sua vida profissional, sentimental e até mesmo espiritual. Cremos que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima um dia e para sempre estaremos contigo nos céus. Mas enquanto aqui estamos nessa terra, Senhor, ajude-nos, ó Pai. Fortaleça-nos, ó Deus, anime os nossos corações. E agora, ó Deus, se há alguma coisa do mal sobre cada vida aqui, Senhor, que caia por terra agora em nome de Jesus, para que o Senhor, ó Deus, seja o único Senhor da glória nessas vidas. Ó Pai, que eles possam experimentar, que elas possam experimentar o bálsamo do Senhor derramado dos céus. Queremos sair daqui, Senhor, com essa certeza de que o Senhor está à nossa frente. Tu és o nosso general. Tu és o Senhor da glória. Tu és o digno de receber a honra, o domínio, o poder para todos sempre. Perdoe o pecado da Tua igreja, Senhor. Se em algum momento estamos falhando, se em algum momento estamos desviando o nosso foco, perdoe-nos, ó Deus. Se em algum momento estamos tratando da nossa espiritualidade como algo enfadonho, cansativo. Deus, para nós é um prazer, para nós é um privilégio estar na Tua presença. E eu faço esta oração, Senhor, entregando as nossas vidas no Teu altar, orando como ministro do Evangelho, em nome de Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Dê um abraço a quem está do seu lado. Diga para ele e para ela: o Senhor tem controle da sua história. Diga: o Senhor tem controle da sua história. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda em pé, nós vamos encerrar adorando ao Senhor. E eu quero convidar os irmãos, aqueles que puderem, no próximo sábado, nós estaremos